orar? Você pode estender suas mãos mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos expressar a nossa gratidão a Ti, ó Pai, porque o Senhor é um Deus de conexões. O Senhor cria essas pontes, ó Pai, para abençoar uma casa, a outra, abençoar o Seu reino, e nós somos gratos a Ti, Senhor. Eu Te agradeço pela vida do pastor Aldair, ó Pai, como tem sido especial e precioso poder sentar e ouvir os Seus conselhos, ouvi-lo, ó Pai, e tanta sabedoria que o Senhor depositou na vida dele, ó Deus. Que nessa manhã o Senhor possa transmitir a Tua palavra para os nossos corações através da sua vida. Abençoe sua família, abençoe sua casa, que o Senhor possa recompensá-los por tanto amor e por tanto carinho que Ele tem depositado aqui, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente querida, bom dia. Muito bom estar aqui nessa manhã, estar participando desse tempo. É uma manhã muito especial, na verdade são 2 dias bem especiais. Primeiro é um privilégio conhecer essa casa, conhecer os irmãos, rever Tiago e Mariana. Tivemos um tempo maravilhoso lá em Balneário e o Senhor tem estreitado os nossos caminhos. Muito bom conhecer o Arnaldo e a Vanessa, são bem especiais também. Né? Gente, eu amei o Arnaldo. Amei o Arnaldo. Quero ser amigo do Arnaldo, de verdade. E muito bom rever o Rafa, esse amigo querido que o Senhor tem acrescentado na jornada. É uma alegria, meu irmão. Você carrega algo muito especial, é impressionante. Estava aqui ministrando adoração e eu pensei, nossa, que o Rafa multiplique isso, né? Que outros ministros sejam formados com o mesmo espírito, coração e sensibilidade. Já te falei isso, irmão. Continue. Amém. Você pode diminuir só um pouquinho? Obrigado. Bem, eu preparei uma mensagem para essa manhã. Na verdade, eu vou repetir uma mensagem que eu já preguei algumas vezes. E eu decidi fazer isso, justamente porque eu acho que ela tem uma ressonância com aquilo que o João já pregou. Fui tão abençoado pela mensagem do Adriel e do João ontem. E Deus está comunicando algo, né, para a igreja. Deus está celebrando esse recomeço. E eu quero contribuir com isso. Então, eu acho que essa mensagem, ela soma, ela amplia também tudo isso que o Senhor está comunicando. Tá? Então, a mensagem de hoje tem como título Não Me Segure. O encontro de Maria Madalena com Jesus pós-ressurreição. Nós estamos nos aproximando aí da Páscoa, no fim já da Quaresma. E a Páscoa cristã, ela carrega um significado, um simbolismo profundo. Mas não é apenas simbólica. Ela nos dá uma ferramenta para ler a vida. Ela é uma ferramenta para ler as Escrituras, inclusive para como organizar a vida cristã. E eu quero contribuir de alguma forma, você sair desse lugar hoje com o coração grato ao Senhor e aberto para ser direcionado nesse novo tempo. Tá? Então, abra sua Bíblia em João 20, Evangelho de João, capítulo 20. Tiago falou, toma o tempo que puder, não fala isso não, tá? Então me dá um tempo, por favor, porque senão acaba passando aí dos limites. Às vezes o pregador se esquece que ele não está numa sala de aula, né? E você vai tratando algumas minúcias assim, não, temos que ser direto, objetivo. Menos que Deus queira mudar alguma coisa. João 20, vamos ler do 1 ao 18. Assim a palavra do Senhor. Vamos ler junto, irmãos. No primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor,
e não sabemos onde puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Aproximando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, viu e creu, porque ainda não entendiam as Escrituras, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou em pé, chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estava o corpo de Jesus, um na cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Então Jesus disse: Maria. Virando-se, ela lhe disse na língua dos hebreus, Raboni, que significa mestre. E Jesus disse-lhe ainda: não me segures, porque ainda não voltei para o Pai, mas vai aos meus irmãos, dizer-lhes que estou voltando para meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. E Maria foi anunciar aos discípulos: vi o Senhor, e relatou as coisas que ele dissera. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai querido, eu oro para que nessa manhã, que o Senhor já se faz presente. O Senhor está aqui porque o teu povo está aqui. O Senhor está aqui porque existe uma intenção de honrar e glorificar o teu nome. Então pedimos, responde essa manhã com o teu falar. Fala aos nossos corações. Fala a nossa mente. Fala as nossas vidas. Senhor, não queremos apenas ser impactados com frases ou pequenas porções, mas queremos que o Senhor construa em nossos corações uma compreensão da realidade, uma compreensão de quem Tu és, uma compreensão do tempo. Pai, admitimos e reconhecemos que somos limitados, mas nós temos o Senhor. E o Senhor, Criador de todas as coisas, é que abre a realidade diante de nós. Então peço isso, confiando na Tua bondade, porque somos alvos da Tua bondade. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, amém, amém. Minha gente, esse texto, ele é riquíssimo. Primeiro, pela história. Nós temos aqui o relato da ressurreição. Mas, em segundo, porque existe um padrão joanino, um padrão em João, que só quem compreende a ordem desses padrões absorve a riqueza do que está contido ali no texto. João é rico em simbolismo. João é rico em tipologias. Ele está fazendo conexões diretas. E a maneira como ele constrói a narrativa, a maneira como ele coloca os personagens, palavras diretas, imperativos em João, ele não é apenas uma palavra para simbolizar um momento. Ele está fazendo uma conexão, ele está fazendo uma interpretação, ele está conectando mundos, momentos. Então existe um padrão simbólico, um simbolismo que salta aos nossos olhos e que constrói o nosso imaginário. E nós não entendemos isso por quê? Porque nós somos frutos de uma geração muito pragmática, na maneira como nós lemos o texto, na maneira como nós observamos e comunicamos esse texto. Perceba que às vezes nós construímos um sermão e não atentamos para os padrões. Eu conversava com o Tiago a respeito disso, alguns irmãos, e
não que isso seja errado, mas existem textos que ele não cabe no nosso padrão de construir texto, de olhar para um texto, de interpretar o texto, fazer uma conexão e fazer uma aplicação direta. Não. Quando você faz isso, quando você tem esse padrão para todos os textos, você simplesmente mata o sentido profundo dele. Mas nós amamos isso, por quê? Porque nós gostamos de sair daqui com uma direção sobre o que fazer. Então você vai ao domingo e o que importa é a aplicação, né? Um bom pregador expositivo fala, contexto e aplicação é tudo. Não, não é tudo. Não é. Não é. Porque existem padrões literários que se você ignora, você perde toda a riqueza. E aqui eu quero te ajudar a entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. O que o João está nos ensinando. Primeiro ponto, não é um ponto, mas uma introdução ainda. E espero sair da introdução. Tá? De verdade. Primeiro, uma maravilhosa providência de Deus. Que a primeira pessoa a quem o Senhor apareceu pós-ressuscitado tenha sido uma mulher. E aqui existe um significado profundo. Que ela tenha sido a primeira testemunha da ressurreição. João, quando constrói o seu evangelho, é por isso que ele é o quarto evangelho, ele não se encaixa nos sinóticos, porque ele não tem tantas histórias similares, são poucas histórias que estão ali conectadas. Ele está fazendo uma releitura de todo o padrão criacional. E como em Jesus nós temos a interpretação disso. Perceba, no primeiro capítulo de João, no prólogo, ele já começa, no princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E por meio da palavra todas as coisas foram criadas. Ele começa a construir isso aí. Então, o fato de uma mulher estar ali testemunhando a ressurreição de Jesus não é um mero acidente, ou porque Jesus amava mais Maria. Significa que existe uma nova ordem acontecendo. E que se lá atrás, por meio da mulher, o homem absolve a mensagem da serpente e amaldiçoa a terra, e amaldiçoa a si mesmo, a criação cai e fica sujeita a ele, agora existe uma comunicação direta. Existe uma voz que fala com a mulher de novo, mas não é uma voz que engana, é uma voz que expõe a realidade diante de nós. Aqui há algo profundo acontecendo. Não é simplesmente uma mulher que está testemunhando, é uma realidade descortinando diante de nós. Se a primeira mulher cai porque ouviu um engano, agora uma mulher ouve a semente da mulher que está recomeçando todas as coisas. E aqui nós temos já um padrão estabelecido. Então, não seria uma afirmação feminista, né? Não, vamos pular isso aqui, era mera coincidência, ou um acidente literário. Não é. João é muito intencional nisso aqui. E por que João coloca uma mulher como a primeira testemunha na história da ressurreição? Porque mulheres na época não eram confiáveis. Não tinham por que a mulher ser a primeira na testemunha. Uma pessoa com a maior credibilidade poderia estar ali para que todos pudessem crer e não duvidar do que aconteceu. Mas Deus não está interessado na lógica humana e nos padrões morais humanos. Ele está preocupado com outra coisa. Então, mas outro ponto interessante aqui é que os evangelhos não dizem muito a respeito de Maria. Sabemos que ela esteve ali ao lado da cruz até o fim, que Jesus a encontrou, ela foi restaurada, ela acompanhou, seguiu o cortejo fúnebre até o jardim, viu Jesus ser sepultado. E ao ver Jesus ser sepultado, ela não poderia fazer muita coisa, porque o sábado já havia chegado. Então ela precisava passar por esse momento de espera, porque sábado é o sábado do descanso,
um dia sagrado, onde você não toca, né? Inclusive, Jesus foi questionado por curar no sábado. Então, você tem ali uma espécie de angústia acontecendo. E ela espera, e essa angústia toma conta porque ela quer encontrar, ela quer embalsamar, ela quer dar honra àquele que deu dignidade a ela. Aquele homem que a encontrou, o mestre ao qual ela seguia. Esse homem que olhou para ela diferente, não como os homens olhavam. Ela quer honrar, e ela esteve até o último momento ali com Jesus. Então, no último dia, um sábado, ela fica angustiada e espera. E ela espera pela manhã. E João fala, ainda escuro, ela vai ao túmulo. Mais um padrão para você desenvolver aqui. Quando João fala que está escuro, ele não está simplesmente comunicando uma hora. Ele está falando do estado da alma daquele que vai. Perceba o que acontece com Nicodemos. João fala assim, Nicodemos vai procurar Jesus à meia-noite, na noite. Não é apenas um Nicodemos se escondendo para que não pudessem ver ele com Jesus. Talvez isso pudesse estar ali acontecendo. Mas Nicodemos era do alto sinédrio. Ele poderia encontrar Jesus a qualquer hora, que ninguém ia suspeitar de nada. Ele vai na noite, por quê? Porque ao comunicar que Nicodemos vai encontrar Jesus à meia-noite, ele está falando do estado da alma de Nicodemos, a escuridão que ele se encontrava, como um intérprete da lei. A mesma coisa com a mulher samaritana, e assim esses padrões vão se estabelecendo. Maria vai, ela chegou ao sepulcro, a hora de Jesus chegou, e permanece. No tempo e no relógio de Maria, as horas estavam demorando a passar. Ela não aguentava, ela queria estar ali honrando. E, de fato, alguém que ama e tem apreço, tem essa honra. Mas ela não percebe que o tempo se tornou sacralizado. E aqui há um padrão muito importante para nós entendermos. O primeiro dia da semana é o domingo. Hoje, domingo. E as igrejas, dentro da história, assumem um domingo como o dia da celebração. Na semana judaica, o sábado à noite, o sábado terminou. Quando as estrelas aparecem no céu, e o primeiro dia da semana começa a raiar. É um tempo marcado. É um tempo que Maria não sabe que já está planejado. E o tempo é literalmente o primeiro dia. Mas não é o primeiro dia, mas o dia 1. Se no dia 1, ali onde Deus criou todas as coisas, que João vem seguindo esse padrão, haja luz, João está sinalizando que existe uma criação, uma nova criação acontecendo. Se no dia 1, depois de todo aquele processo de criação, o homem cai, agora nós temos no dia 1 a redenção. Nós temos queda e redenção estabelecida aqui, bem presente. Sabe? E essa forma de contar se encaixa bem aqui. O tempo foi reiniciado. Nós estamos novamente no dia 1, como estávamos no princípio, quando Deus disse haja luz. E observe uma coisa aqui, gente. João, que ainda fala sobre o escuro, ele fala também que à noite, o dia está amanhecendo. É curioso pensar que nesse primeiro dia da semana se torna o dia 1 da nova criação. Jesus, ele morre dentro da tradição na sexta, e no domingo ele ressuscita. E ele ressuscita no domingo de Páscoa. O domingo de Páscoa era conhecido dentro da tradição como um domingo das primícias.
onde o povo levava o primeiro fruto da terra. E Jesus aparece no cenário joanino como sendo as primícias do Pai, o primeiro fruto da nova criação. Agora, não é um homem levando fruto para oferecer a Deus, é Deus que oferece o fruto à humanidade. Domingo, o dia das primícias, é o domingo onde o Pai ressuscita o Filho. E Jesus é a primícia escatológica. Ele é o primeiro de uma grande colheita escatológica. É por isso, meu irmão e minha irmã, que nós celebramos o domingo como o dia do Senhor. Porque a cada encontro que nós estamos dominical, nós estamos celebrando, antecipando o dia da grande colheita escatológica. Você não está no domingo porque é uma mera tradição. Você está no domingo porque existe uma conexão profunda, bíblica. E a igreja entendeu isso dentro da tradição. Ao celebrar no domingo, todos os domingos, nós estamos celebrando, antecipando a grande colheita escatológica. Que um dia, assim como Jesus ressuscitou, foi o primeiro de muitos, ele é o primeiro da criação e o primeiro da nova criação, agora ele abre o caminho para que aqueles que neles estão, possam ressurgir, nascer de novo e ressuscitar. Esse domingo, ele não é qualquer domingo. É o dia 1 do novo momento. É o dia 1 de uma nova trajetória. E João lança a luz sobre isso. E o impressionante, Maria está aqui, e ela, naquele primeiro momento, ela está chorando, né? Porque ela perdeu o seu mestre. Então, seu coração está partido, ela de fato não está entendendo, e como os outros discípulos não entendeu a linguagem da ressurreição. Tá? Isso ecoa muito em João 11, por exemplo, quando Maria, irmã de Lázaro, também chora. E João continua o tema de morte e ressurreição. Jesus fala: eu sou a ressurreição. Em mim está a vida e a ressurreição. Ou seja, ele já está dando um prelúdio do que vai acontecer com ele. Os anjos perguntam: por que choras? E ela responde: levaram o meu Senhor. Irmãos, a pergunta é muito mais profunda. Por isso que nos falta imaginário e padrões para entender. Onde ele está? Ela pergunta. É uma pergunta universal para alguém que está diante da morte, da angústia, né? Imagina, você perdeu um ente querido e não pode dar as últimas horas com ele, dignidade, honrá-lo. Ela está angustiada. E quando ela está ali naquela situação, ela se inclina para dentro e vê 2 anjos vestidos de branco. E ele, mais uma vez, estabelece um outro padrão. Observe aqui comigo. Um está na cabeceira e o outro aos pés. Como assim? Por que João fala esse detalhe? Tem um na cabeceira e outro aos pés. Ou seja, existe uma cena que expressa algo muito interessante: presença e ausência. O corpo não está ali, mas a sua realidade permanece. Aquele que ressuscitara agora está sendo comunicado nessa realidade presente. Seu corpo não está, mas a realidade permanece. Significa que ele estava no princípio e ele estará no fim. Não é simplesmente um cenário montado para você, olha, os anjos estavam ali. Perceba, uma coisa que eu vou alertá-los aqui essa manhã. Às vezes nós nos impressionamos com umas coisas e ficamos na porta da interpretação. Quando você lê um relato sobre milagres, por exemplo, você fica tão impressionado com o milagre, que é extraordinário, que você não consegue mais interpretar mais nada do que acontece. Você está preso no milagre e não entende a profundidade e o sentido por que aquele milagre está ali. Eu falo com os meus alunos
que uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu ensino teologia, as escrituras, a tradição, é tirar a gente da porta interpretativa. Você para na porta e acha que está arrasando. Nós paramos na porta e nos viciamos em frases de efeitos. É isso que acontece. Mas o Senhor está chamando o seu povo a ser mais profundo, a vencer o pragmatismo da leitura e começar a entrar no que o texto pede. Vamos lá. Tem um anjo que está na ponta e o outro no final. Aqui não é só que ele é o princípio e o fim. É também que agora, Jesus sendo o primeiro da nova criação, ele tem uma tarefa que o Consolador comunicará ao seu povo mais tarde. É que ele está unindo céu e terra numa única realidade. É por isso que João, lá em Apocalipse, vai falar que ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, e que nele céus e terras estão o quê? Convergindo. Paulo entendeu esse mistério. Por isso que ele fala, eu entendi o mistério. Porque em Cristo, Deus está reconciliando consigo mesmo todas as coisas, céus e terra. E naquele cenário, você tem dois anjos que representam a realidade celestial na terra, mostrando quem está fazendo isso na ponta e o outro no fim. Gente, não é a revelação que eu tive lendo a Bíblia. Isso não é uma revelação que eu tive lendo a Bíblia. Isso aqui é um padrão interpretativo rico que nós perdemos. E precisamos recuperar. Deixa eu continuar aqui. Eu estou na introdução. Por isso que eu acho que eu não vou sair da introdução, de verdade. E está tudo bem. Eles perguntam novamente para ela, mulher, por que choras? Maria ainda interpreta a situação a partir da ausência. Mulher, por que choras? A quem procuras? Maria, ela vê Jesus. E ao ver Jesus, ela não o reconhece. E aqui está um outro enigma, muito interessante, porque esse cenário se repete em alguns outros momentos, onde Jesus aparece, em Emaús, por exemplo. Quando ele entra ali no cenário, que as pessoas olham para ele e falam assim, será que é ele mesmo? Aconteceu alguma mudança estética? O que está acontecendo aí que o povo não está reconhecendo Jesus? Será que o corpo da nova criação muda? Né? Então, a esperança para tanta gente, se isso acontecer, né? Há uma esperança. Não sei se de fato é isso, mas há um mistério aí. Talvez seja porque o Jesus que eles projetam não é bem o Jesus da realidade, mas o Jesus que foi desenvolvido a partir de um coração distorcido. Pode ter sido isso. Expectativas irreais, projetadas no próprio Cristo. Muito comum no evangelicalismo hoje. Muito comum. A cena ecoa a Gênesis aqui. Olha mais uma vez, João conectando aos primeiros momentos da criação. Nós temos um homem. Ele está sendo identificado como um jardineiro. Primeiro que eu não acho que nas costas de Jesus está escrito, ele está com alguma roupa escrito jardineiro. Se ela entende que é um jardineiro, eles estavam num jardim. Ele estava fazendo alguma coisa que simbolizava isso. Então João, ele tem nas entrelinhas movimentos de Jesus sem falar desse movimento de Jesus. E você percebe isso em boa parte do texto. Maria olha pensando que é um jardineiro. Ainda é cedo, ela está chorando. Sua mente não concebe a ressurreição. Mas nós temos um jardim, nós temos uma mulher e nós temos um homem. Jardim, mulher e homem. O que isso parece para você? O princípio. Mas agora não é o princípio. Nós temos um novo começo.
Se no primeiro jardim nós temos uma queda, agora nós temos um homem, uma mulher, um jardim em redenção. E essa profundidade traz para nós uma recuperação de beleza textual. Nessa manhã eu quero que você saia daqui não só com a cabeça explodida, mas com um coração aquecido. E pensando o quão você ainda é pragmático na sua leitura. Isso não é uma leitura profética. É a leitura que o povo de Deus precisa fazer do texto. Perceba aqui. Jesus, ao mesmo tempo que ele é o jardineiro que Maria identifica, ele é a semente. Ele é o jardineiro, ele é a semente. Aquela semente caiu na terra e morreu. Lembra que Jesus fala, pode uma semente cair na terra e germinar se ela não morrer? De quem ele estava falando? Dele mesmo. Ele é a semente e ele é o jardineiro. Aquele que morreu agora dá fruto. O primeiro homem da nova criação é um homem que dá fruto. Maria vê Jesus, mas não o reconhece. Ela pensa que é um jardineiro. E essa imagem nos aprofunda. Ela está errada, mas absolutamente certa. Paradoxal. Existe um padrão paradoxal. Ela está errada, sim, mas ela está absolutamente certa. Porque Jesus é o novo Adão. E como um novo Adão, ele é o jardineiro da nova criação. Quando Maria olha para Jesus, ela está vendo Jesus fazer um movimento, ele está cuidando da criação. Se a criação foi subjugada, se a criação foi massacrada pelo erro do primeiro homem, agora ela é cuidada pelo novo homem da nova criação. Por isso que Paulo em Romanos 8 vai falar, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. O que isso significa, meus irmãos e minhas irmãs? É que a criação geme, que a igreja avance e implante muitas igrejas? Não. A criação geme para que um dia a terra dê de volta, faça sair gente da nova criação. A criação espera a ressurreição última. Por muito tempo nós ouvimos que essa mensagem era a mensagem do avanço da igreja. É lógico que aqui nós refletimos um pouco a antecipação do novo mundo. É por isso que o seu testemunho, ele é importante. Porque você não representa só você e não representa uma igreja local apenas. Você representa um novo mundo. E se você não tem frutos do novo mundo, você é uma péssima propaganda do novo mundo. O povo de Deus é uma propaganda do mundo que se aproxima. E se ele é uma propaganda do mundo que se aproxima, nós sinalizamos uma realidade que ainda não está presente em plenitude, mas que pode ser vivido um pouco da nossa trajetória e jornada presente. Jesus, ele é o jardineiro, ele está cuidando da criação. Ela vê Jesus fazendo isso, pensa que é um jardineiro. Gênesis começa num jardim e a nova criação recomeça num jardim. João 20 também começa no jardim. Primeiro jardim, uma queda, esse jardim, redenção. Cristo é o jardineiro, ele é a semente, ele é o fruto da nova criação. Por isso, quem está nele, nova criatura é. Por isso, quem está nele, recomeça. Por isso, quem está nele, existe uma vida que não é qualquer vida. É a vida que reflete o novo mundo de Deus. Interessante aqui. É que Maria fala, se você sabe onde colocar o corpo do meu Senhor, me fale. Nada muda no cenário. Mas tudo muda na percepção, quando Jesus fala, Maria. Ele fala o seu nome. E aqui temos um outro padrão.
E que padrão é esse? É que Jesus fala que ele é o bom pastor. E as suas ovelhas reconhecem ele quando ele chama pelo seu nome. Ele chama as ovelhas pelo nome. Ele não se revela com um discurso, mas com um nome. O reconhecimento de Deus não vem pela visão, mas pela relação. Conversão não é um dia que você aceitou Jesus, mas um dia que você descobriu que Jesus chamou você pelo nome. É uma identidade estabelecida. Ou seja, a fé, ela não nasce de evidências, ou apenas das evidências, vamos colocar assim. Ela nasce porque nós percebemos que somos conhecidos por Deus. Tudo muda. O nome foi chamado. Existe uma relação pessoal. Existe um reconhecimento pessoal. Você não conhece Jesus até perceber que Ele já te conhece. Que Ele já chamou você. E aqui, quando Ele chama Maria, ela se volta e olha e percebe: Mestre, Rabone, é o Senhor. Ela fica eufórica e, claro, imagina, alguém estava morto, ela estava prestando as últimas homenagens. Mas agora, está vivo. Ele vive. E ela corre. E quando ela vai correr para abraçar ele, uma outra cena inusitada acontece. Ele olha para Maria e ele fala assim: não me toque, não me segure. Não venha, não quero. Para o imperativo talvez fosse melhor traduzido como: não fique presa a mim. Pare, o que isso fala? Preste atenção aqui. Será que Jesus não queria ser tocado porque o corpo da ressurreição não comporta, ou seja, é incompatível com o corpo da corrupção ainda? Será que é isso? Porque Jesus não quer ser tocado por Maria? Mas isso parece que não é um argumento tão plausível assim. Porque mais tarde ele pede para os discípulos tocar ao seu lado. Ele é tocado, ele come. Jesus pode ser abraçado depois. É um mistério esse novo corpo da nova criação. Essa physis da nova criação é um mistério. Mas então o que acontece aqui? Por que Jesus não quer que Maria toque? Porque há algo mais em jogo. E um outro padrão se estabelece. Observe isso aqui. Melhor traduzido: não fique presa a mim. Imagine você. Essa mulher caminhou com Jesus. Ela andou com Jesus, ela viu tantas coisas. Ela ouviu Jesus tantas vezes. Ela o presenciou. Ela desenvolveu um relacionamento profundo com Ele. Seu coração está capturado. Ela de fato o ama. Ela está ali até o último momento. E ela não pode tocar. Eu acho que muitos aqui, e principalmente no contexto que nós estamos no mundo, estariam super magoados com Jesus. Se Jesus falasse: não quero seu abraço, não me toque. Você vai falar: não, aí é muita injustiça e Ele não está correspondendo aos meus afetos. E porque Ele não está correspondendo aos meus afetos, pronto, só eu amo, Ele não ama. Né? Nosso padrão de amor é aquela história do linguagem de amor. Na verdade, você não tem linguagem de amor, você tem um amor. Se você resume amor pela linguagem, você está desenvolvendo um padrão a partir de você. Se você não percebe amor fora da sua linguagem, então você é o parâmetro do amor. Por isso que nós não percebemos que somos amados, porque nós queremos ser amados como nós achamos que somos amados. Perceba isso. É por isso que muitos estão na igreja se sentindo sozinhos, não são amados, porque eles querem um padrão que ninguém vai encontrar, e ninguém vai dar, e ninguém vai conseguir.
Mas a vida cristã, ela é uma subversão disso. Na vida cristã você não tem padrão de amor, você tem um amor. E o amor é revelado. E ele não se adapta a um padrão de personalidade. Na verdade, a personalidade humana ela é importante, mas ela vai sendo mitigada à medida que a nova criação se aproxima. Por isso que Paulo fala sobre buscar os frutos e desenvolver os frutos do Espírito. Mas olha só, aqui tem algo em jogo. Aquela mulher caminhou com Jesus, ela criou um imaginário na sua memória. Ela está assim animada, ela quer abraçar o seu mestre, o seu amigo. O que ela está pensando? Ele ressuscitou, tudo vai voltar como era. Nossa, nós vamos caminhar pela Galileia, nós vamos destruir os poderes. Ele é o Messias prometido, ele ressuscitou. E Jesus está falando para ela: não me segures, ou não fique presa a mim. Na verdade, Jesus estava salvando Maria de não se relacionar com Jesus ressurreto, como se fosse um amigo que caminhou com ela na Galileia. Porque esse Jesus não era mais aquele que andava na Galileia, ele era o Senhor de toda a realidade, acima de tudo. Um padrão de relacionamento mudou. Não é interessante como nós conhecemos Jesus e nós ficamos presos a um relacionamento com Ele e não desenvolvemos um padrão de relacionamento com Ele que mostra essa revelação que temos? Muitos não crescem em revelação de Jesus porque está preso num tempo com Ele. Você é eterno, um eterno menino espiritual. Porque você olha experiências que você teve com Jesus, você olha para a história, a sua história, e você sente saudade. E saudade é um sentimento muito paradoxal. Saudade é um sentimento que ela é gostosa, ela é boa, ela está ali, mas ao mesmo tempo machuca. Sentir saudade é muito bom, mas sentir saudade com a ausência é dolorido demais. É dolorido demais. Aquela ausência, aquele vazio. Maria está presa numa relação, e Jesus está falando assim, ó, não foi seu amigo da Galileia que ressuscitou, é o Senhor sobre toda a terra. A relação de Maria com Jesus deveria mudar. Ela deveria amadurecer. Ela não estava mais encontrando aquele homem. Ele é o Senhor sobre toda a terra. Ele está acima de tudo e de todos. Ou seja, Jesus falou para Maria: não fique presa a mim, não fique presa nas suas memórias dos melhores dias que você já viveu. Porque Maria estava pensando que ela viveu os melhores dias da vida, com Jesus em vida, vendo os milagres, confrontando os poderes. E ela estava presa nisso. Quando ela olha Jesus ressuscitado, o que ela pensa? Vamos voltar a ser o que era. E Jesus está falando: não fique presa a mim. Eu não sou esse homem mais. Eu quero fazer uma aplicação direta. Não é uma aplicação, mas uma interpretação para a nossa realidade. Nós não avançamos no nosso relacionamento com Jesus, porque nós ficamos presos nos melhores dias que tivemos com eles. O que já observamos, o que aconteceu, essa história, essa igreja, ela está recomeçando. E recomeços são preciosos demais. Se você ficar preso nos melhores dias dessa casa, você será uma pedra nessa casa. Porque essa casa está sendo convidado para uma coisa, para um nível de relacionamento com Jesus que nunca teve. Não porque ela é melhor, é porque a revelação é progressiva. Ele é o teu Jesus, o seu amadinho, que capturou seu coração, mas ele precisa progredir para o Senhor de toda a terra. Aquele que está sentado acima de todas as coisas, aquele que pode desatar os selos, aquele que é o Senhor sobre toda a realidade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o que Maria está aqui passando é uma mensagem direta para todos nós. Não pense
que voltar ao primeiro amor é voltar para um nível de relacionamento que você tinha. Não é isso. Voltar ao primeiro amor é ter Cristo como o centro de toda a realidade. E não ter Ele ali como uma espécie de conselheiro que você consulta ou um psicólogo que você se abre. É a partir dele que você lê tudo e todas as coisas. Voltar ao primeiro amor não é saudade dos dias que você chorava nos pés de Jesus. Sim, você tem que chorar, mas não com a mesma mente e coração, porque você entendeu a progressão da revelação, quem Ele é. Ele não é o seu Jesus mais, Ele é o Jesus sobre toda a terra. Ele é pessoal, mas Ele é o Senhor sobre toda a realidade. Por isso que nós temos tantas pessoas imaturas na igreja. É porque elas estão presas num relacionamento com Jesus e não progrediram nisso. E elas acabam criando dificuldades porque elas estão presas numa história. A igreja não foi chamada para ter um legado. Ela foi chamada para anunciar que esse mundo tem um rei. Isso é o evangelho. Você não foi chamado para legado. O conceito de legado tem sido distorcido no nosso meio. E Maria, ela está aqui. Ele retornou. Vamos voltar ao que era. E Jesus está falando, não vai voltar não. Vai não. Vai não. Você não viveu seus melhores dias. Se você acha que viveu seus melhores dias, você ainda não é parte da nova criação. Você é apenas um religioso convencido. A nova criação gera expectativa do que Deus está fazendo e o que Ele vai fazer à medida que a revelação progride. Que o coração é capturado. É impressionante. Esse momento é extraordinário. O que acontece aqui não é só extraordinário para Jesus, mas também para a forma como o mundo é, como Deus é, e a maneira como Deus é agora com os discípulos. Observe aqui na fala, e aí eu caminho para o final. Esse é o meu primeiro ponto e a minha conclusão. Jesus fala assim, olha, não me segures. Mudou, a relação mudou, as coisas mudaram. Eu não sou o seu amiguinho da Galileia. Eu sou o rei sobre toda a terra. E ao chamar os discípulos de amigo, ele traz um outro padrão. Tá? Cenas do próximo capítulo, não é agora. Ele fala assim, ó, vai e fala aos meus seguidores. Até esse momento, Jesus falou de Deus como Pai. O Pai que me enviou, o meu Pai. E ele chamou seus seguidores de discípulos, servos e amigos. Mas agora tudo mudou. Sinta aqui o vigor desse verso. Olha só, verso 17. E Jesus disse ainda, não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai aos meus irmãos. Para aqui. Ele é o fruto da nova criação, o novo Adão. É o primeiro da colheita, grande colheita escatológica. Quando ele fala, vai aos meus irmãos, ele fala o seguinte, a cabeça de vocês precisa mudar, porque senão não existe missão. Vai aos meus irmãos e diz-lhes que estou voltando para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. A mesma relação
que Jesus tem com o Pai agora está disponível para aqueles que neles estão. Nós não temos mais a desculpa, porque é Jesus. Não. Se você está nele, a mesma relação estabelecida. Isso será em plenitude quando o reino chegar em plenitude. Mas já temos uma antecipação desse dia. E essa antecipação, Jesus traz clareza. Avisa para eles que mudou as coisas. Eles não estão servindo o Deus de Israel antigo, que está ali, o transcendente, que faz intervenções na história apenas. O próprio Deus recomeça o mundo. E Ele está chamando, por meio do Filho, irmãos, pessoas que estão dispostas a caminhar para ver a natureza do Cristo e tomando conta de suas vidas. Por isso que o testemunho cristão e a maturidade é tão necessária. Para que as pessoas possam ver em você uma transformação. E se você fica preso ou presa num saudosismo de uma relação que nunca mais vai voltar, você vive um cristianismo mais num platonismo relacional do que a realidade do Cristo. Você ouviu falar no amor platônico? É o que a igreja tem com Jesus, muitas vezes. Um amor platônico. O Cristo que corresponde ao seu padrão de amor. Eles estão entendendo o que é nova criação. O que é realidade nova. Ele vai até eles. Decididamente algo mudou. Algo foi realizado. Um novo relacionamento ganhou vida. Da mesma forma que de repente um broto floresce. Os discípulos são acolhidos em um novo mundo. Um mundo onde qual podemos conhecer a Deus da mesma forma que Jesus conhece. No qual podemos ser filhos que têm intimidade com seu Pai. O chamado de Israel lá atrás não era para ser só um mensageiro. Era para ser filho de Deus. O primogênito de Deus. Israel era primogênito de Deus. Só que agora nós temos o Cristo. O verdadeiro primogênito. Que está falando assim, é outra coisa. Agora recomeça tudo. E esse convite extraordinário chega enquanto Maria vivencia o drama do antigo mundo. Quantas vezes choramos? Lamentamos porque não temos mais o mesmo vigor. Lamentamos porque não temos mais o mesmo coração. Lamentamos porque não temos mais a mesma fé que tínhamos. Choramos porque nós queremos voltar a um nível de relacionamentos que não tínhamos mais. Tratamos as coisas com um saudosismo que mais assalta o que Deus está querendo fazer. Tem pessoas que falam assim, nós precisamos voltar para a relação de Atos. E Deus está falando assim, vocês precisam progredir. Deus não quer a igreja voltando para Atos. Deus quer que aquilo que acontecer em Atos seja uma sombra do que vai acontecer à medida que Ele se revele. Esse caminho vai sendo construído. É a nova criação tomando conta. E esse aspecto não pode ficar confuso na nossa memória. Ela ouviu, ela correu e ela foi até ele. Olha um outro padrão, e esse é o último padrão que eu coloco aqui. A mulher no poço de Jacó, naquele diálogo estranhíssimo, confuso, cheio de nuances, ao reconhecer quem é o Cristo, ela corre como mensageira, anunciando o que viu. Ela corre. Agora Maria, ao ver Jesus, ela corre. Ela ouve a voz e fala, corre, vai aos teus irmãos. Ela, eu vou.
Ela não está magoada porque não pôde abraçar. Porque o que ela viu é muito maior do que seu afeto correspondido. Ela fala assim para eles: eu vi o Senhor. Quem vê o Senhor não pode mais ficar preso no saudosismo. Quem vê o Senhor não consegue mais estar da mesma forma. E não é uma visão de acordo com seus padrões. Maria não fica magoada. Talvez estivesse confusa ali, não entendendo muito bem. Mas o que importa é entender quando se vê Deus. Porque você quer entender quando se a resposta e a pergunta está diante de você, como uma pessoa. Que o Senhor Jesus nos ajude nessa manhã. Que a nova criação invada esse lugar de uma maneira extraordinária. Que os corações se voltem ao Senhor. Que possamos ouvir a voz da mensagem. Que o Deus, que é Pai de Jesus, é o nosso Pai. Que nós somos os seus irmãos e irmãs. Jesus compartilha a relação filial. Ele é a ponte entre os céus e a terra. Os anjos que estavam ali, um na cabeceira e o outro na ponta, mostrando que ele une céus e terra, e que ele tem um povo na terra que está sinalizando um novo mundo, e que não se submete a nenhum outro governo terreno, porque eles não precisam de mais nada para ter esperança. Jesus ressuscitou, não existe mais nenhum outro absoluto. Todas as coisas estão relativas à ressurreição. Então, eu finalizo falando que ela testemunhou aos discípulos. Eles não a questionaram, mas também não a destacaram. Como a mulher samaritana, ela saiu de cena após cumprir sua missão, e as últimas palavras registradas de Maria Madalena foi: eu vi o Senhor. Que belo ter o último registro da sua vida num livro com as palavras: eu vi o Senhor. Meu chamado para você nessa manhã: veja o Senhor, testemunhe o seu nome, ouça Ele chamar seu nome, entenda que identidade e missão não é um método, não é uma metodologia, é sentido, é último, está no alfa e o ômega. É entender que não podemos reduzir Deus às experiências passadas. É Cristo vivo que sempre nos conduz para a realidade última. Ao falar eu vi o Senhor, Maria é a apóstola dos apóstolos. Ela não vai ser mencionada como a líder de Jerusalém, não é isso. É a primeira a ver, a primeira a anunciar. Isso teologicamente é revolucionário. Em um mundo onde as mulheres não eram testemunhas válidas, Deus escolhe Maria para despertar homens que tinham tantas certezas. Que Deus nos ajude a entender que isso não é ideologia, é intenção divina. Fique em pé comigo aí. Convido você, se entendeu que essa mensagem é para você ou para esse momento dessa casa.
Enquanto o Rafa canta uma canção, você tem liberdade. Vem aqui se ajoelhar. Ou onde você está mesmo. Erguer as suas mãos. Se você se identificou aí, primeiro caminho, peça perdão e peça para o Senhor ouvir isso, chamar seu nome para que você ouça a sua voz. E ao ouvir a sua voz, salvação chegou. E quando a salvação chega, não existe outro caminho senão anunciar: eu vi o Senhor. Ah, você não está ferido com as palavras do irmão, da irmã? Não, porque eu vi o Senhor. Ah, você não está ferido porque a história dessa casa está sendo interrompida? O legado? Não, eu vi o Senhor. Você está machucado com tudo que fizeram, que falaram? Não, porque eu vi o Senhor. Quem vê o Senhor esquece das mágoas terrenas e adquire uma visão celestial. Ajuda-nos, Deus. Enquanto cantamos ao Senhor, possamos ouvir a Tua voz como Maria, para a glória do Teu nome. Senhor, nós Te louvamos, Te agradecemos pelo que o Senhor está fazendo nesse lugar, pela Tua presença. Tua presença que nos encontra, nos livra, abre os nossos olhos, nos traz a consciência e o coração do que o Senhor está realizando nessa casa. Pai, eu oro que a história será lembrada com muita gratidão, mas jamais estaremos presos a ela, porque existe um Cristo a ser conhecido, um Deus que se relaciona. Queremos conhecer o mistério, a realidade de quem Ele é, onde Ele está, isso crescer dentro de nós e comunicar isso ao mundo, anunciar entre as nações que o Senhor reina. O mundo tem um rei, a criação espera esse rei, o mundo espera e nós esperamos. Alcança-nos, Senhor, nessa manhã. Alcança-nos, Senhor, nessa manhã. Amém, amém, amém. Nós temos algo especial para acontecer aqui. Eu quero convidar os pastores, Tiago, Mariana, Arnaldo, Vanessa, venham aqui, por favor. Tá? Subam aqui. Espere mais um momentinho. Vamos já finalizar. E a igreja tem algo para vocês. Quem é a irmã que vai estar aqui? Letícia. Letícia, vem aqui. A igreja tem um presentinho para vocês. Igreja, vocês têm pastores maravilhosos, gente que ama a Jesus, gente muito rara, difícil encontrar em nossos dias. Honrem isso. Abrace esse momento como Maria abraçou o entendimento do Jesus ressurreto. Ela não pôde tocá-lo, mas foi curada. É um novo tempo. Casa Basileia é um novo tempo. E eu tenho uma breve palavra para os pastores, antes de todos nós orarmos por eles. Acho que uma das grandes dádivas presentes que o cristianismo nos dá é o recomeço. O recomeço ele é encarado no mundo
E geralmente o homem, o ser humano encara o recomeço com muita frustração, com muita dor. Porque parece que, de alguma forma, ele falhou. E recomeçar é dolorido, porque parece que você precisa abandonar, ou tudo que você ensinou, aprendeu, de nada valeu. Então, recomeçar mexe com o nosso orgulho. Recomeçar mexe com o íntimo, daquilo que entendemos, que nós estamos construindo, o que acreditamos que somos. Mas os maiores presentes que Deus deu ao encontrarmos Jesus ressurreto, e é a partir da ressurreição que nós nos organizamos, é que recomeçar é presente, é dádiva. Vida cristã é recomeço. Por isso que é nova vida. Por isso que é nova criatura. Por isso que tudo se fez novo. Não resistam ao recomeço. E recomece sempre que vocês precisarem. Não resistam a isso. Você não construiu ou adquiriu o conhecimento ou construiu o suficiente para achar que você está marcando a história. Não, isso é muito errado. Recomeçar é presente. E quem encara isso entendeu que é o novo mundo de Deus. Vocês estão recomeçando. Mas esse recomeço é um presente de Deus para essa cidade. É um presente de Deus para essa igreja. É um presente para essa história. Porque ela não finaliza. Ela só recomeça. E ao recomeçar, o Senhor está soprando de novo. Existe um Gênesis acontecendo nesse lugar. E eu oro que vocês nunca venham perder esse coração. Não achem que já tenham alcançado. O apóstolo Paulo fala isso. Eu não julgo ter alcançado. E olha a obra que esse homem realizou. Um dos maiores erros dos pastores é trabalhar para ter um legado. Não trabalhe para um legado. Trabalhe para ser os melhores representantes de um reino que se aproxima. Talvez não tenhamos os nossos nomes escritos na história, mas a nossa alegria está porque tem um nome que está na história. E esse nome está acima de qualquer outro nome. Isso é belo, irmãos. Tiago, Mariana, Vanessa, Arnaldo, recomeça sempre, por favor. Por favor. Não julguem ter alcançado. Até porque na vida cristã não existe o dia da formatura. Porque eternamente nós estaremos aprendendo dessa relação. Amém? Estenda suas mãos. Vamos abençoá-los. Obrigado, Senhor. Graças te damos pelo privilégio, pelo dom da amizade e pelo dom do recomeço. Que presente é recomeçar. Hoje é a inauguração de um novo tempo, a inauguração de um novo mundo que se estabelece, onde histórias são honradas, mas histórias são continuadas com uma nova visão, com um novo ar, o sopro de Deus trazendo vida, a vida do novo mundo de Deus. Eu oro para esses pastores. Renove suas forças, remove todo o medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Abrace a tal ponto que eles não tenham medo de caminhar e não tenham medo de errar, porque a cada erro nós temos a chance de recomeçar. Por isso que nós temos um dia, por isso que o nosso Senhor falou: basta cada dia o seu próprio mal. Ah, Deus, sopra o ar da nova criação nesse lugar, nas vidas. O que aconteceu nessa manhã, nesses dias, o que tem acontecido desde ontem, possa ser um novo ar nos lares, nas vidas, um novo fôlego. Os domingos não serão mais os mesmos, porque
porque nós estamos celebrando aqui a antecipação da grande colheita nas primícias que aconteceu com o filho primogênito. Obrigado, Senhor. Eu abençoo cada um deles, Senhor. Abençoo-os. Em nome da Trindade Santa, eu os abençoo. Que a Casa Basileia dê muitos frutos, não segundo os padrões humanos, não segundo os padrões e ideais estabelecidos, mas segundo o reino de Deus. Ajuda a Casa Basileia a não ter pressa, a entender que o tempo de Deus é o melhor lugar para se estar. Eu te agradeço e te louvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Gente, eu quero muito agradecer vocês também. Foi uma surpresa aqui para mim. Muito obrigado, família. Vocês têm nosso coração. A gente ama muito vocês, viu? Obrigado por permanecerem, por estarem com a gente, por acreditarem nisso. E vamos juntos construir esse lugar para o Senhor, amém? Obrigado de coração. Antes de nós encerrarmos, eu quero só agradecer mais uma vez pela vida do João. João tem sido um cara, você tem me surpreendido demais. Tenho aprendido a te amar, a te respeitar. Obrigado por criar e nos ajudar nessas conexões. Obrigado, obrigado mesmo, mano. O senhor Adair, de novo, veio de tão longe, lá do Amazonas, para nos servir aqui. Cara, obrigado. Obrigado de coração também. Rafa também, muito obrigado, meu amigo. De verdade. Por vir com a galera, muito obrigado, viu? Vocês podem aplaudir essas pessoas. Muito obrigado de coração. Amém? Eu já estava esquecendo. Gente, depois passa lá na nossa store. Você viu que tem camiseta da nossa igreja, gente? Tá bonita, né? Jesus é o centro. Ele é o centro desse lugar. Lá na nossa store também tem um livro do João Weldes. Passa lá, adquira esse livro. Eu estou quase terminando o seu livro, João. É um livro muito especial e muito precioso. Se você quer saber mais sobre dons espirituais, de uma forma muito simples e muito bacana, você vai poder entender sobre dons espirituais. Passa lá na nossa lojinha. Tem poucas camisetas, já vendeu quase tudo. Se fosse você, eu corria lá para adquirir. Amém? Deus abençoe. Amém. Amém, amada igreja. Uau! Não tem mais nada que falar. Deus já fez, vai continuar fazendo. É Ele que está no controle de todas as coisas. Igreja Basileia, saibam que nós estamos em construção. Sempre estaremos em construção, porque trata-se disso, de nos construir da maneira que Ele pensa, né? E como desde o começo, quando tudo Deus começou a trabalhar nessa igreja, se existe uma imagem que não sai da nossa cabeça, do nosso coração, é esse centro aqui, que não tem imagem a não ser o trono de Deus, a não ser a presença de Deus. É isso que Deus tem demandado da gente, que as nossas casas, que os nossos corações, nossas vidas, elas estejam rendidas no altar. Rendida, nossa economia, nossos filhos, nosso relacionamento, tudo rendido no altar, tudo rendido no altar. Então, eu quero te convidar que a partir de agora você olhe para Deus
E assim, quando o teu coração estiver precisando, vem para o altar. Vamos juntos chorar. Juntos vamos nos quebrantar. E trata-se disso. Então eu quero te convidar que você levante a mão para o céu e comece a adorar nas tuas próprias palavras. Fala assim: Deus, nós te entregamos esse tempo. Nos entregamos tudo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que o Senhor tem permitido acontecer nas nossas vidas. Nós te entregamos e te adoramos. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Pai. Te adoramos. Que seja o Senhor fluindo nas nossas vidas. Que seja o Senhor fluindo nos nossos pensamentos, na maneira como a gente vai se conduzir, na maneira como nós vamos caminhar. Tudo te entregamos, Pai. Tudo te entregamos. Nada é nosso, nada é nosso, nada é nosso. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém. Amém, amada igreja. Dá uma salva de palmas para esses. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Te entregamos tudo. Tudo para ti. Tudo para ti, tudo para ti. Nada é nosso, tudo para ti, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Receba toda a glória, toda a honra, toda a adoração. Receba, Jesus. Receba, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém. Que a paz de Deus te guarde, te conduza. Sim? E fique atento, visitante, você que veio de outra igreja, obrigado por nos visitar. Que Deus continue te abençoando, você, os pastores das suas igrejas, obrigado por nos acompanhar nesse tempo. Que Deus te abençoe. Pastor Nenê, Cris, obrigado, viu? Deus abençoe, nos acompanha muito de perto. Pastor Deco, obrigado pela visita, viu? Que Deus te abençoe muito. Amamos tua vida, viu? Igreja, que Deus te abençoe. Tenha um bom domingo, um bom ano e um bom almoço. E como o pastor João falou assim, leva alguém para tua casa para almoçar aí, viu? Tá bom? Se tiver feijoada, me chama. Deus te abençoe. Amém.